Romantasia, a palavra do momento. Só na Bienal do Livro eu vi 3 mesas falando sobre a romantasia, inclusive uma delas foi eu que mediei. Mas o que é a romantasia? O que ela significa para o mercado editorial? E para os escritores, é algo bom ou ruim? Eu acho que tem bastante coisa a se dizer sobre esse gênero, mas talvez não seja o que você está pensando. A primeira vez que eu ouvi falar de romantasy foi na newsletter da Bárbara Moraes, que é autora, inclusive, de romance, e foi a pessoa que me introduziu ao gênero de romance, porque eu achava que eu não gostava de ler romance. Mas começando as explicações, o básico do básico. Romantasia é a mistura de romance com fantasia, mas ele é um subgênero do romance, num cenário fantástico. Ou seja, a força motriz dessa história vai ser o romance. O conflito entre esses dois personagens e como esse conflito se conclui é sempre também, voltada para o casal. O universo, claro, também é importante, mas a peça central é o conflito romântico. E é isso que diferencia a romantasia das outras fantasias, mesmo que as outras fantasias possam ter romance também. Para mim, não existe um consenso, e eu acho que essa é uma coisa que vale já dizer aqui logo desde o começo, mas para mim é só você pensar, se eu tirar o romance da história, eu perco partes essenciais e importantes do livro. Só que eu fiquei pensando assim, livros com essa descrição sempre existiram. Inclusive foram grandes hits por muito tempo, mas eles não eram necessariamente chamados pelo marketing das editoras como romantasia. Se a gente for olhar para trás, livros como The Kiss of Deception, O Beijo do Vencedor, Feita de Fumaça e Osso, até Um Estranho Sonhador, todos esses livros são romantasia, com a diferença que eles foram caracterizados como YA de fantasia. Mas a gente tem que lembrar que praticamente todo livro YA, na época que esses livros foram lançados, era obrigatório ter romance. Sempre era algo central ou minimamente, ou assim, bem relevante. Livros YA com romance era algo esperado, ou seja, era muito comum de que livros de fantasia, se fossem YA, tivessem o romance como uma ferramenta bem importante na história. Eu fiquei perguntando, se isso já sempre existiu, qual a diferença agora? E a primeira resposta que veio pra mim foi, é tudo culpa do New Adult. Talvez vocês não lembrem do falecido, porque ele partiu cedo demais, mas o New Adult foi uma nova categoria criada, pelo mercado editorial, para lidar com o sucesso que os livros de YA faziam na época e com o fato de que YA, jovem adulto, é uma faixa etária adolescente. Então, por mais que muitos autores quisessem que a gente acreditasse que sim, aquelas pessoas que estavam liderando aquelas revoluções e com uma maturidade extraordinária tinham sim, só 15 e 16 anos. A gente, como leitor, sabia que não era bem assim. Principalmente contando o fato de que a maioria do público que lia o YA era o público adulto. Porque, querendo ou não, o YA passou a ser um nicho onde um certo tipo de história era contado. Um certo tipo de história que o nicho adulto não recebia de braços abertos. Principalmente quando a gente fala, claro, de diversidade. Só que quando a gente pensa que um nicho que foi criado para livros de público adolescente, só que quem lê, a maioria é um público adulto, a gente cria aí dois problemas, Os livros que estão sendo escritos no nicho de público adolescente não tem como público-alvo o adolescente. E o outro é quando é escrito o livro para o público adolescente e adolescentes agindo como adolescentes, aí o público adulto, que é a maioria que lê esse nicho, fica incomodado porque é adolescente demais. E aí tem-se também uma fronteira aí que fica difícil de ultrapassar, principalmente quando a gente está falando aí de limitação de idade, que é o sexo. Muitos livros adolescentes descreviam o sexo de uma forma muito inofensiva, um amasso ali com o fade to black, o que é, justo, correto, afinal, o sexo adolescente não deveria ser descrito de maneira sensual, principalmente pensando quão esquisito é isso, já que a maioria das pessoas que vão estar lendo aquilo são adultos. Então, chegou o New Adult, essa proposta para o público adulto, no caso, adultos jovens, não jovens adultos, e assim como o YA, que é, na verdade, não é um gênero literário, é uma faixa etária, ele cobriria todos os gêneros. E eu lembro que, inclusive, tem uma série de livros bem famosa, de uma autora que eu pessoalmente me recuso a nomear, que os 3 primeiros livros eram YA, de fantasia. Só que aí no 4º livro, a autora simplesmente falou, foda-se, eu vou começar a encher de putaria aqui. E assim, você pode pensar, mas o personagem já fez 18 anos, o personagem ficou mais velho, as temáticas vão envelhecer junto com ele. Não é bem assim que funciona no mercado editorial. Vide a série do Menino Bruxo. Quando você escreve uma série jovem adulto, ela tem que ser jovem adulto até o final. Porque você não sabe em que faixa da vida que é que o seu leitor vai começar a ler os seus livros. Então você não pode esperar que ele está envelhecendo junto com o personagem. Então você não pode simplesmente começar a escrever um pornozão no meio da série, quando o seu personagem faz 18 anos, porque o leitor de 13 anos que começou a ler sua série ontem, que já tem todos os livros publicados, ele ainda
ainda vai ter 13 anos quando ele chegar no 5º livro. Mas, por essa autora fazer muito sucesso, foda-se. Mas aí, quando ela foi lançar uma nova série, que essa, assim, já era direcionada para o público adulto, eu lembro que esse primeiro livro dessa série entrou na categoria New Adult. Só que a breve vida do New Adult, coitado, teve um estigma que passou a ser chamado de livro de faculdade. Ou, agora, autoras do YA têm desculpa para escrever sexo. Eu acho que, inclusive, essa é toda uma tangente sobre a desculpa para escrever sexo, mas eu não vou entrar nisso agora, porque não é uma crítica, e sim é uma crítica a essa crítica. Inclusive, uma outra autora que também era considerada New Adult na época era a Colleen Hoover. Enfim, infelizmente isso foi fazendo com que se criasse meio que um formato esperado para esses livros e que muitas histórias não quiseram mais se associar com isso e com o tempo, pouquíssimo tempo, ele foi abandonado pelo mercado. Um segundo de silêncio pelo New Adult. E aí, a gente voltou a ter o problema de livros adultos demais sendo lançados como o YA. O exemplo deles é Viúva de Ferro, porque aquele problema de não existir espaço para esse tipo de história no nicho adulto não deixou de existir. Então a gente continua tendo livros que têm temáticas que não são direcionadas para o público 16 anos. E aí eles têm chamado de Upper YA, o que é extremamente irritante porque o New Adult existia. Mas voltando lá a essa série de romance com fantasia que eu falei, famosa, ela carrega o romance como uma peça central da história. Inclusive, quando eu li, eu fiquei muito confusa, porque eu achei que era um livro de fantasia. E aí, quando eu vi que a criação do mundo era uma segunda prioridade ali da história, eu fiquei frustrada. Mas acho que muito mais porque eu não sabia que era esse tipo de livro. E ele era um livro de romance com fantasia e sexo explícito. Isso atraiu o público que gostava dos livros jovem adulto, já que essa autora vinha do jovem adulto, mas sentia falta das temáticas mais maduras. E do sexo, claro. E aí a romantasia se encaixou perfeitamente. E aqui eu não tô dizendo que toda romantasia vai ter que ter sexo, até porque a gente continua tendo romantasias sendo publicadas para o público jovem adulto, mas que agora era uma possibilidade, né? Você escrever esses livros e você ter meio que um nicho só para eles. Com os anos, porque o primeiro livro dessa série saiu em 2015 e, né, a romantasia só tá bombando agora. Eu acho que, inclusive, essa série foi uma que eles ficaram muito tempo sem conseguir encaixar um lugar pra ela, porque certamente ela não se encaixaria só no gênero de fantasia. Então, liderada por essa série de sucesso, ao longo dos anos, né, vários outros livros começaram a vir, e isso foi solidificando no mercado de forma comercial. Porque a gente tem que lembrar que esse selo é um selo comercial. E por ser comercial, é algo que a gente já viu acontecer, porque isso acontece e acontece. Isso porque romantasia é uma trend. É a trend do momento. E eu não tô falando isso de forma pejorativa. É só um fato. Da mesma forma que as distopias foram, que o romance sobrenatural foi, que a alta fantasia inspirada em Tolkien foi. A questão é que essa é a forma que o marketing trabalha. Um livro dá certo, faz muito sucesso, a gente acha um carimbo pra ele, e aí todas as editoras passam a correr pra achar o sucesso delas também. E aí o mercado é saturado até ninguém mais aguentar aquele gênero, e aí vem uma nova trend. E assim como a distopia, o romance sobrenatural, a alta fantasia inspirada em Tolkien, eu amo romantasia. É uma mistura de dois gêneros que eu gosto muito. E como eu falei, é um tipo de livro que eu leio há pelo menos 10 anos. E eu vou continuar lendo depois que a trend passar. Então dizer que a romantasia é uma trend não é dizer que é uma coisa ruim, certo? Mas tem coisas ruins aí. Mas tem coisas boas também. Então vamos começar pela parte boa. Sendo um subgênero do romance, a romantasia é majoritariamente escrita por mulheres. Ter esse tipo de livro com destaque faz com que mais mulheres sejam publicadas. A gente tem campanhas de marketing mais robustas para darem destaque para essas histórias. E eu acho que também é uma forma da gente ocupar mais espaço na ficção especulativa, que sempre foi um clube do bolinha, que geralmente foi um lugar sempre muito hostil e desconfortável para a gente habitar. E também uma oportunidade para quem só gostava de ler livros de romance ter contato com a fantasia e quem sabe se interessar em ler mais do gênero. A parte ruim, e é algo que eu inclusive perguntei isso para as meninas na nossa mesa de romantasia, é que eu vejo também como isso pode enclausurar as mulheres num único lugar. Inclusive as que não estão escrevendo romantasia. E quando eu perguntei isso, eu tive a demonstração na hora, porque a Bianca Jung respondeu na hora. Ela falou assim: o meu livro não é de romantasia. O primeiro da série nem tem romance. E pra piorar, não foi essa a única mesa de romantasia que ela participou na Bienal. É como se qualquer mulher que estiver escrevendo fantasia só pudesse escrever isso. Isso pra mim é um problema. Principalmente quando homens podem escrever fantasias que têm
até casamento, como o Brandon Sanderson, e ninguém vai colocar ele imediatamente num livro de romantasia, porque o livro dele não é romantasia. Mas por que para Bianca imediatamente consideram o livro dela como romantasia? Mulheres que escrevem fantasia e ficção especulativa em geral têm pouquíssimo espaço na indústria. Então fica parecendo que para você ter oportunidade, para você ter relevância agora, você vai ter que se vender com romantasia, mesmo que não seja. Algo que para homens escritores isso é impensável. E aí eu acho que outro problema também que a romantasia herda do romance é que é um gênero que não é levado a sério. Eu sei que autores de ficção especulativa em geral sempre dizem que tem que lidar com críticos dizendo que ficção especulativa não é literatura de verdade, mas ninguém sofre tanto escrutínio quanto autores de romance, porque é algo que sempre vem carregado de misoginia. Eu fiz um vídeo inteiro sobre isso, caso vocês queiram ver, eu vou deixar linkado aqui, e é algo que realmente me incomoda quando eu vejo críticas ao gênero. Inclusive, gente, escrever romance não é fácil. Química entre os personagens, tensão, coesão com as motivações, você prender o leitor durante o livro, mesmo que ele saiba como o livro vai terminar, não é pra qualquer um. Se é um livro em que eles se odeiam e você me dá um motivo ruim pra eles se odiarem, eu não vou comprar essa história. Pode parecer que é uma fórmula fácil, mas não é, e autoras de romance não recebem tanto respeito quanto elas mereciam. Isso porque, em geral, elas escrevem pra mulheres, e isso sempre foi algo visto como inferior. E aí, uma coisa que a romantasia é muito mais parecida com o gênero de romance do que o nicho YA, é que a romantasia, que faz sucesso, que vende, é em sua maioria branca heterocis. É só olhar as listas mais vendidas do gênero ou as mesas de romantasia da Bienal. Tem autoras não brancas e queer escrevendo romantasia? É claro que tem. Essas autoras são deixadas de lado, enquanto autoras brancas escrevem mal personagens não brancos e gays só pra colorir o fundo das histórias? Com certeza. Mas aparentemente ninguém se importa, porque esses livros estão vendendo a rodo. Outra coisa que me incomoda é o fato das pessoas não entenderem a romantasia como um subgênero do romance, que é algo que eu não entendia há 10 anos atrás. E aí o problema disso é que você cria expectativas que aquele livro nunca teve a intenção de cumprir. É você ter uma expectativa de que aquilo ali vai ser uma fantasia épica, que a história não se propôs a ser. Que ali o conflito é entre o casal, ou trisal, se você preferir. A gente pode ter questões externas bem desenvolvidas e interessantes, como, por exemplo, Guerra dos Furacões, que tem todo um babado acontecendo lá fora, mas se você tirar a atenção e o romance entre os dois, a história se desmancha, né? Porque esse é o propósito dessa história. E tem gente que se incomoda com isso, porque não quer de fato ler um romance. É como você ler um livro de detetive e ficar incomodado que alguém morreu e você vai ter que descobrir quem matou. E pelo romance ser a prioridade, não significa que a fantasia vai ser ruim. Mas quando eu tô lendo uma romantasia, eu não espero que a construção do universo seja uma quinta estação, por exemplo. E por último, a saturação do mercado pode ser uma faca de dois gumes. Ela dá mais oportunidade, mas também tem mais gente disputando atenção. Uma autora nacional que não estourou no TikTok pode passar desapercebida, mesmo que o livro dela seja muito bom. E ainda falando de saturação, eu acho que essa busca pelo novo quarta asa, ou o que seja, acaba trazendo uma massa de livros que são genéricos. Eu, honestamente, nos poucos eventos de editora que eu fui esse ano, a maioria dos lançamentos e grandes apostas eram romantasia. E, infelizmente, eu ouvi a mesma sinopse algumas vezes. E esse é simplesmente o padrão do que acontece. Quantas distopias a gente leu lá nos anos de 2010? Quantos livros de romance com vampiros? E não significa que, por ser uma trend, por ter essa enxurrada de livros desse nicho sendo publicados, que são todos ruins. Até porque eu imagino que, assim como foi pra mim, Jogos Vorazes abriu as portas para que eu lesse outras distopias, inclusive as clássicas. Eu posso ter meus problemas com Crepúsculo, mas foi porque o Crepúsculo foi super hypado que eu conheci os livros da Sully Stackhouse, que eu amo até hoje. No fim das contas, a romantasia, como qualquer outro gênero, vai ter suas coisas boas e ruins. E eu, honestamente, não tenho uma conclusão, porque eu acho que, em algum momento, essa onda vai ser substituída por outra. Mas se você gosta de ler romantasia, se você descobriu agora esse gênero e você se encontrou nele, que ótimo! E eu não acho que é um gênero que vai desaparecer depois que a onda passar. Ele só talvez diminua o volume. Essa é a minha aposta. Se você chegou até o final desse vídeo, me conta aqui nos comentários qual a sua romantasia favorita que você leu esse ano. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal. E se você quiser me apoiar para eu continuar fazendo vídeos por aqui e trazendo essas discussões para vocês, você pode me apoiar lá no Catarse ou no clube de membros aqui do YouTube para ter acesso a vídeos exclusivos, vídeos com antecedência e leituras coletivas. Vou deixar tudo linkado aqui embaixo. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!